Sagres Internacional. Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas. Sagres Internacional com o professor de Geopolítica e historiador, professor Norberto Salomão. Professor, boa tarde, bem-vindo mais uma vez aqui ao Tom Maior. Obrigado, Jéssica, boa tarde. E para entrar no clima, konnichiwa, né? O sim. cumprimento lá japonês, né? Com certeza, professor. É um prazer estar aqui. Hoje, então, o nosso assunto... É um prazer estar aqui. Prazer é nosso te receber sempre aqui, viu, professor? No bloco anterior, professor, a gente já estava falando lá, né, um pouquinho de como foi o jogo de hoje do Brasil pelas Olimpíadas. E agora a gente vai falar do Japão e os seus desafios aí, né, nos Jogos Olímpicos, professor. É verdade, Jéssica. A gente quis trazer o seguinte: a gente tem o Japão aí com os Jogos Olímpicos, com todas essas notícias, e a gente tem o Japão, o país Japão, com todos os seus desafios. A gente vai tentar bater uma bola aqui, né, falando sobre todas essas condições, né? Dizer primeiramente que o Japão é um país do extremo asiático e que ele se encontra ali no chamado Círculo do Fogo, o Anel do Fogo, que pega ali aquela área do Pacífico, que está assentada sobre 3 ou 4 placas tectônicas. E é um relevo recente. Veja você, Jéssica, e todos aqueles que nos acompanham. O Japão, aquela região do Japão, é bem mais jovem, geologicamente falando, na formação da crosta terrestre, é bem mais jovem do que o Brasil. O Brasil é um território de escudo cristalino, de uma formação mais antiga. Já o Japão não, uma formação geológica mais recente, e por isso muito suscetível a terremotos, a vulcões. E o Japão, esses são alguns desafios, por exemplo, que o Japão tem que enfrentar, né? Como, por exemplo, nós tivemos em 2011, há 10 anos, está completando esse ano, um terremoto de 8,9 a 9,1 na escala Richter, que gerou um tsunami imenso, acabou atingindo em Fukushima, a usina nuclear de Fukushima. Então, além do terremoto e do tsunami, nós ainda tivemos um acidente radioativo de enormes proporções que o Japão está tentando se recuperar. Inclusive, agora, nessa questão do Japão com as Olimpíadas, né? A abertura será amanhã, na sexta-feira, mas já na quarta, madrugada aqui para o Brasil, tarde lá no Japão, nessa quarta-feira, nós tivemos o primeiro jogo, que foi um jogo de softball. O softball foi incluído em 96 nas Olimpíadas de Atlanta, mas em 2012 tinha sido retirado. Então, nas duas últimas edições, não estiveram nem o softball, nem o beisebol. O beisebol, que foi colocado nas Olimpíadas de Barcelona, Cuba foi, inclusive, medalha de ouro no beisebol, nas Olimpíadas de Barcelona, mas também nas duas últimas edições tinha ficado de fora. E esse jogo de softball teve um aspecto simbólico muito importante, porque foi o primeiro jogo, o jogo que inaugurou o início das competições, antes mesmo da abertura, porque o calendário é muito amplo, e foi feito em Fukushima, para mostrar justamente a recuperação que o Japão já conseguiu fazer daquela região. Mas obras em Fukushima para recuperar, para cuidar da água contaminada com radiação, os dejetos que foram deixados, só por volta de 2054, para que isso seja definitivamente resolvido. Além disso, né, Jéssica, novos esportes, eu estava ouvindo o Charles falar agorinha, entraram, né? O karatê, quem diria, né? Muita gente pensou que o karatê já estava, não. O karatê entra agora, é um esporte novo, a escalada, o surf e o skate. No caso do surf e do skate, a intenção do Comitê Olímpico é atrair o público jovem. Parece que as Olimpíadas estavam perdendo, os Jogos Olímpicos estavam perdendo, assim, a audiência do público mais jovem, e o skate e o surf estão aí com a função de tentar atrair esse público mais jovem para esse tipo de evento. Professor, e tem também a pandemia, né? Os Jogos deveriam ter sido realizados no ano passado, né, 2020. Qual a relação que a gente pode fazer entre essa crise sanitária, né, da pandemia e com essas dificuldades, né, para a realização dos Jogos Olímpicos aí no Japão? Pois é, Jéssica, o Japão, você vê, um país desenvolvido, alta tecnologia, robótica, né? Mas o Japão tem alguns elementos conservadores, por vezes um pouco estranhos, né? E em 2020 houve uma resistência muito grande do governo e das entidades de quererem adiar os jogos. Mas, tendo em vista a pandemia, foram obrigados. Quiseram transferir ali mais para setembro, outubro, não deu certo. E o Japão anunciou, então, que seria transferido realmente para 2021,
mas anunciou que o Japão iria conviver com o vírus, que o vírus veio para ficar e que seria a questão de convivência. Óbvio, não querendo atrapalhar as questões da economia, né? Aquele velho debate que nós tivemos aqui no Brasil também, entre saúde e economia, que as duas coisas poderiam ser conciliadas. Pois é, foi fracassada essa tentativa de tentar conviver com o vírus, né? Há 3 meses das Olimpíadas, o Japão teve que decretar estado de emergência. A vacinação do Japão só começou em fevereiro. E mesmo com a autorização para que as Olimpíadas fossem realizadas, os sindicatos de médicos do Japão foram contrários, disseram que as condições não eram adequadas para a realização de uma Olimpíada. E até agora são mais de 80 pessoas contaminadas com o vírus, né, o coronavírus, que estão credenciadas para participar das Olimpíadas. Agora, hoje ainda, o imperador do Japão, que está se preparando para a abertura, o imperador do Japão, Naruhito, que vai realizar a abertura dos Jogos Olímpicos, né, oficialmente, ele, no seu discurso, agora há pouco, acabou de dizer da dificuldade que será controlar o contágio e da preocupação que existe com o que vai ser no Japão após os Jogos Olímpicos, porque está recebendo várias delegações de várias partes do mundo. Nós sabemos que, infelizmente, não houve assim um processo uniforme de combate à pandemia, com políticas das mais variadas. Esse é um desafio, mas, de qualquer forma, estão aí as Olimpíadas no Japão, né? Outra questão importante, né, Jéssica, falar, a gente estava falando do número, veja, são 200, eu estou vendo aqui nas minhas anotações, 203 países ao todo. E o curioso, né, a Rússia não está presente, a Rússia foi punida em função de doping, foi punida pelo Comitê Olímpico. Só em 2022 é que a Rússia vai poder voltar a participar das Olimpíadas. E aí se pergunta, mas atletas russos não vão poder participar? Vão, mas participam sem bandeira. Assim como aqueles atletas refugiados ou que estão em situação de exílio, não é? Podem participar, mas participam sem bandeira. A Coreia do Norte diz que também não participaria por questão de temor da pandemia, mas, na verdade, a gente sabe que a Coreia do Norte é uma grande rival do Japão, então é uma questão de política e de diplomacia importante nesse processo. E a Guiné também se retirou, alegando que não poderia participar, temendo o contágio em função também da pandemia. Então, em relação à pandemia, é isso. E para encerrar essa parte aí de Olimpíada, para a gente passar depois aí para um outro momento, Jéssica, a gente tem para falar também a questão envolvendo as bandeiras, né? O mal-estar que gerou, porque os coreanos colocaram na sede lá, os atletas coreanos, colocaram a bandeira da Coreia do Sul com o lema 50 milhões estão juntos com você, Coreia, o que remetia à guerra entre a Coreia e o Japão no século XVI. Então, o Comitê Olímpico exigiu que os sul-coreanos retirassem essa frase e adesivos referentes a isso. De outro lado, os sul-coreanos também exigem que o Japão não use a sua bandeira com aquelas rajas, parecendo os raios do sol, que é a Kyokushitsuki, que é a bandeira do Japão, que remete ao imperialismo japonês, que vinha desde o século XIX. Então, poderá usar a Hanemaru, que é aquela bandeira só com o círculo vermelho, né, que lembra o sol nascente, o Japão é o país do sol nascente, mas não aquela raiada, aquela com raios de sol, que remeteria ao processo do Japão imperialista sobre toda aquela área da Ásia. Então, até mal-estar de bandeiras envolveu aí o início dessas Olimpíadas. E agora há pouco, o diretor artístico dos Jogos Olímpicos foi demitido, porque há 2 décadas ele, em um show, fez uma piada de mau gosto sobre o Holocausto. Esse vídeo veio à tona, chegou ao conhecimento das autoridades e ele acabou sendo demitido aí nessas últimas 24 horas. Professor, outro ponto importante que eu queria aqui comentar com o senhor é sobre a disputa com a China. Eu não me lembro bem agora onde eu li que essa disputa com a China foi um ponto crucial, né, para o Japão decidir manter os Jogos Olímpicos lá, já que Pequim sediou as Olimpíadas de 2008. Esse nível de disputa, né, entre a China e o Japão, é por aí mesmo? Chegou a esse nível mesmo, professor? Olha, chegou a esse nível, é verdade. E assim, só lembrando também, né, Jéssica, que o Japão já tinha sediado as Olimpíadas de 1964. As Olimpíadas de 1964 foram em Tóquio. Mas voltando ao que você perguntou, sim, chega a esse nível. E há um detalhe importante. O Japão, nós sabemos que o Japão, durante a Segunda Guerra Mundial, ele tinha um caráter fascista.
Então ele fez parte do eixo. As potências do eixo eram as potências nazifascistas. A Alemanha de Adolf Hitler, a Itália de Benito Mussolini e o Japão do imperador Hirohito. A Alemanha nazista, a Itália e o Japão foram derrotados na Segunda Guerra Mundial. E o Japão ficou proibido de ter forças militares, isso depois foi sendo flexibilizado. E o Japão hoje não tem forças armadas, o Japão tem forças de autodefesa, que até 2015 não podiam sair do Japão. Em 2015, foram feitos acordos com os Estados Unidos, e aí as forças do Japão poderiam sair do Japão em exercícios militares conjuntos com outras nações, ou apoiando nações amigas. Então, hoje o Japão tem aliança com a Índia, com a Austrália, com a Nova Zelândia e principalmente com os Estados Unidos. Então, em 2019 fizeram 14 operações, em 2020 fizeram 25 operações, e isso, viu, Jéssica, é uma afronta ali à possibilidade expansionista da China. E há um detalhe, há uma disputa entre o Japão e a China pela ilha de Senkaku. E essa ilha de Senkaku é disputada, ninguém entrou em conflito ainda, porque os Estados Unidos, principalmente na era Trump, disse que defenderia o Japão com unhas e dentes e com o que fosse necessário. Então, veja, você falou de rivalidade de Jogos Olímpicos, mas elas podem adentrar também o campo militar, e o Japão tem feito muitos exercícios militares, não sozinho, mas apoiando os Estados Unidos, e também exercícios com a Índia, com a Austrália, com a Nova Zelândia. Professor, quando o Japão, né, foi escolhido para sediar os Jogos Olímpicos, lá em 2013, o governo japonês tinha o objetivo de mostrar ao mundo um novo Japão. Que país é esse, professor? Qual é essa nova era? Que país o mundo vai ver nesses Jogos Olímpicos? Bom, o Japão vai apresentar ao mundo um país moderno, um país que está na Revolução 4.0, como nós chamamos, né, que é a quarta fase da Revolução Industrial, marcada pela inteligência artificial, pela comunicação em nuvens, pela internet das coisas, por uma robótica fina, extremamente aprimorada. Isso é o que o Japão apresenta e o que o Japão realmente tem para apresentar. Mas o Japão tem desafios. Eu elenquei aqui alguns desafios importantes, né, do Japão. Primeiro, é essa questão de conviver com os fenômenos naturais que assolam a região. São furacões, tufões, terremotos diários, né? O Japão tem centenas de terremotos diários. Veja, Jéssica, centenas. A maioria deles imperceptível. Mas, de vez em quando, aparecem esses terremotos aí de 7.1, 8.9, que são terremotos drásticos realmente na região, normalmente acompanhados depois de tsunami. Então, o Japão está tendo agora que superar o terremoto que ocorreu há 10 anos, né? Já tiveram outros de menor proporção e, portanto, geraram menos estragos. Mas esse é um desafio do Japão. A outra questão é a questão demográfica do Japão. Então, assim, né, Jéssica, a gente falou do Japão moderno, o Japão que vai ser apresentado ao mundo, o Japão que a gente vai ver com efeitos fantásticos nessa abertura de amanhã dos Jogos Olímpicos. Mas, por outro lado, há problemas. Questão demográfica no Japão. Nasce menos gente do que morre no Japão. O Japão aprovou nos anos 60, na década de 60, a lei de aborto. Um dos primeiros países a legalizar o aborto. Isso fez com que a população do Japão, isso e outros elementos, fizeram com que a população japonesa fosse envelhecendo. Então, até 2050, nós vamos ter a maior parte da população do Japão com mais de 50 anos de idade, chegando até os 90. Isso gera problemas para a previdência social. Isso é um problema que o Japão tem que resolver. Isso gera problemas com mão de obra. O Japão está tendo que utilizar muita mão de obra estrangeira. E aí é um problema porque dentro do Japão há um certo xenofobismo, há uma certa resistência aos estrangeiros. Então, esse é um outro problema que o Japão tem que enfrentar. Outra questão curiosa é a questão de gênero. O Japão é considerado um dos países mais machistas do mundo. No último estudo feito pelo Fórum Econômico Mundial, entre 153 países avaliados na questão de gênero, o Japão ficou em péssima colocação. O Japão ficou na colocação 121 de 153. Para você ter uma ideia, o Brasil ficou à frente, o Brasil ficou na posição 92. E olha que aqui no Brasil nós temos questão de gêneros graves, questão de feminicídio. Veja que o Japão conseguiu ficar numa posição bem pior do que a posição do Brasil. A outra questão é a questão energética do Japão, né? O Japão, eu costumo brincar, né, muitas vezes com os meus alunos, o que o Japão produz de matéria-prima? Lógico que produz alguma coisa.
mas eu brinco dizendo produtos japoneses, porque o Japão tem que importar grande parte das suas matérias-primas, inclusive matérias-primas de base energética. Então, o Japão é o maior importador de gás natural do mundo, é o segundo maior importador de carvão natural, de carvão vegetal, é o terceiro importador de petróleo, porque é assim que a energia no Japão é produzida. E o Japão, desde 1954 para cá, quem diria, né? O Japão das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, e que sofreu com impacto radioativo, vai usar a energia atômica como uma solução. Então, a energia nuclear, desde 1954, é usada no Japão. O Japão criou uma série, né, dezenas de usinas nucleares. Um terço da energia produzida no Japão era de energia nuclear, até 2011, quando houve o acidente nuclear de Fukushima. Aí eles resolveram recuar. E olha que eles tinham a projeção de tornar a energia nuclear responsável por 50% do fornecimento de energia no Japão. Tiveram que recuar, mas agora, de 2017 para cá, estão voltando com essa questão de maior segurança, retomando a questão da energia nuclear, porque fica muito caro a você conduzir energia, produzir energia com gás natural, com petróleo, com carvão, é muito caro, além de ser muito poluente. E o Japão tem o desafio, colocou agora, né, nesse último fórum climático, antes desse último fórum climático, já tem a proposta, a meta do Japão foi aumentada. O Japão dizia que até 2030 reduziria em 26% a emissão de dióxido de carbono. O Japão elevou a sua meta, principalmente em função do Tratado de Kyoto, para 46% de redução da emissão de dióxido de carbono. É uma meta muito ambiciosa. Então, o Japão tem apostado em quê? Em energias alternativas, energia solar, né? Energia das marés. O Japão tem tentado apostar nisso também e na retomada da energia nuclear, mas com segurança. Então, esse também é um desafio importante do Japão. E, por fim, a questão econômica, né, Jéssica? O Japão teve um boom de desenvolvimento nos anos 60 até os anos 80, foi chamado milagre econômico japonês. Até a Segunda Guerra Mundial, no Japão, as indústrias japonesas baseavam-se nos zaibatsus, que eram indústrias de corporações familiares. Essas corporações familiares foram desmembradas com a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial. Criaram-se os keiretsus, que são conglomerados econômicos aliados a bancos. Só que o Japão, para que tivesse todo esse desenvolvimento, esse milagre econômico, o governo japonês entrou pesadamente. Isso gerou um grande déficit público no Japão, gerou uma especulação imobiliária e também financeira no Japão e uma crise, uma grande recessão em 1991 e 1992, e o Japão só está começando a se recuperar disso agora, de 2010 para cá, com o Estado tentando se retirar um pouquinho mais da economia, com desvalorização do iene, que é a moeda japonesa. E por que a desvalorização da moeda japonesa? É porque o Japão tem grande reserva cambial em moeda estrangeira. Então, o iene consegue sempre ter uma valorização muito grande, às vezes tende até a superar a valorização do dólar. E esse é um problema, porque o Japão é um país que exporta tecnologia. E se a sua moeda está muito próxima ao dólar, ou até mesmo acima do dólar, o seu produto fica muito caro no mercado internacional e perde competitividade. Então, o que o governo japonês faz? Ele propositalmente desvaloriza, numa proporção adequada, a moeda japonesa, o iene, para ganhar competitividade no mercado internacional. Em linhas gerais, o Jéssica, esse foi um mapa que a gente trouxe desse Japão, do Japão que cedia aí o 32º momento de Jogos Olímpicos, né? Na história, dos Jogos modernos, Jogos Olímpicos modernos. Para finalizar aqui nossa entrevista, diante de todos esses desafios que o senhor elencou aqui para a gente, qual é a análise que o senhor faz? O senhor acredita que o governo japonês vai conseguir, então, passar nessa imagem positiva que eles se propuseram nesses Jogos Olímpicos, professor? Sim, Jéssica, eu acredito que sim, né? O Japão ele tem grande credibilidade internacional, em que pese esses problemas que nós colocamos aqui, o Japão é um país que está na ponta, né, em desenvolvimento tecnológico, é um país que sempre tem uma postura muito equilibrada nas relações internacionais, juntamente com o Brasil, é o país que mais vezes ocupou lugares
a cadeira no Conselho de Segurança da ONU entre os membros rotativos, né? Porque o Japão nem o Brasil podem ser membros permanentes, membros permanentes são apenas 5. E o Japão está muito empenhado nessa questão ambiental, né? Inclusive nas Olimpíadas agora, o Japão quer que essas Olimpíadas sejam as Olimpíadas da sustentabilidade. O Japão é um dos maiores produtores de rejeitos de plásticos no mundo e está tentando também modificar esse quadro. Não sei se você viu, Jéssica, ou quem nos acompanha, uma matéria da garotinha do skate, eu me esqueci o nome dela agora, me desculpem, mas ela mostrando ali o quarto dela e mostrando o colchão. E ela mostrou que debaixo ali de uma camada de espuma no colchão, eles fizeram um aglomerado de plástico reciclável para amaciar ali a cama dos atletas, né? Professor, a gente perdeu aí a sua imagem, tem um tempinho que a gente está acompanhando só aqui, somente a voz do senhor, só o áudio. Então aqui estou eu aqui, ó. Vamos ver se voltou? Agora sim, professor. Pode finalizar, então. Então está dizendo isso, que essa Olimpíada, você perguntou acerca da credibilidade, sim, eu entendo que o Japão vai passar essa imagem, sim, como uma imagem de um país muito eficiente, e eu acrescentei dizendo essa questão da sustentabilidade, né, que o Japão quer demonstrar que ele é sustentável, que ele é um defensor do meio ambiente. Mas vamos aguardar aí, vamos ver como é que esses jogos se encaminham. Houve até a possibilidade dos jogos serem cancelados ainda durante o desenvolvimento das competições, né? Chegou a se falar disso, que isso não estaria descartado em função da pandemia. Mas tomara que tudo se conduza bem. Eu acredito que sim, a gente chega até o final desses jogos e esperemos que sejam jogos, apesar desse aspecto tão peculiar, tão estranho num quadro de pandemia, que sem dúvida esses jogos vão marcar, sim, a história dos Jogos Olímpicos. Tá certo, professor. Muito obrigada pela participação. Até quinta-feira que vem aqui, mais um Sagres Internacional no Tom Maior. É isso mesmo, eu que te agradeço, Jéssica. Agradeço a nossa audiência qualificada, o Sistema Sagres de Comunicação e todos vocês aí da Sagres que colaboram para que a gente possa passar informação de qualidade. Um abraço a todos e não deixem de acompanhar a gente no nosso podcast no Sagres Internacional. Um abraço. Um abraço, então. Muito obrigada ao professor de Geopolítica, historiador, o professor Norberto Salomão, toda quinta-feira aqui com a gente no Sagres Internacional.